Das profundezas de um passado esquecido, um poder ancestral se manifesta. Uma legião das sombras anuncia a chegada de um novo ciclo de destruição. Uma era de guerra, onde a esperança era apenas um sussurro. Em seus olhos, a promessa de aniquilação. Um mundo mergulhado na escuridão. Humanos e monstros, trancados em uma dança mortal. Uma guerra sem fim. O mundo à beira da destruição. Um legado de ódio e desespero. 1000 anos atrás, em meio ao caos, um rei empunhou o poder das runas. Com um sacrifício, o ancestral dos monstros foi aprisionado, selando a escuridão. Agora Anders trilha um novo caminho, buscando dominar o poder das runas. As 5 grandes famílias guardiãs de um legado ancestral. E em meio a intrigas e segredos, uma freira detém a chave para o futuro. Em Shadowton, um valor de cada indivíduo é medido pelo poder que possui. 9 runas, símbolo da união, um futuro incerto aguarda os escolhidos. Mas o tempo passou e o mundo mudou. O destino está prestes a bater a porta, transformando a vida de um simples atendente para sempre. O cara chega fumando com aquela cara de nojo. Ele pede tempo, mas o preço do cigarro é 50 pila. Parece uma afronta. Ele se acha o maioral rindo da cara do perigo. Um Zé Ninguém de uma runa ousou cobrar dele. Logo ele que arrisca a pele contra monstros, enquanto outros na visão dele são uns merdas. Ele pisa firme para mostrar quem manda. A lei ali é clara, quem tem mais poder pisa nos outros. Simples assim. A paciência dele já foi pro espaço. Ele começa a gritar pelo chefe, procurando confusão. Um outro cara tenta botar panos quentes, acalmar a fera, mas parece que já era tarde demais. A bomba tá prestes a explodir. Ele exige a cabeça do atendente. Um bosta de uma runa nunca poderia ter cobrado dele. Ele grita que não quer ver a fuça desse rapaz nunca mais. E tá dado o recado. A humilhação acontece ali. Depois no vestiário mostra bem o lado podre desse mundo. A amizade aparece na hora mais difícil. O colega decide pedir as contas para aliviar a barra do protagonista, o Brother Sun. Ele explica que isso acontece direto. Os caras com runa alta acham que os outros são lixos. Essa era a dura realidade deles. O protagonista agradece a força do colega, Brother Sun, e ele entrega o pagamento das últimas semanas, num gesto de gratidão e camaradagem. E agora ele segue rumo ao futuro. Meio pra baixo, coitado, com a cabeça a mil. Mas a vida continua, né? Uma pessoa conhecida surge, trazendo um pouco de luz pro fim do túnel complicado dele. É a irmã dele, toda animada. Irmão, ele pergunta se ela esperou muito. Ela responde que não, com um sorriso no rosto. Ela conta a novidade, que vendeu alguns desenhos e ganhou 1000 won. Agora ela pode ajudar com a grana, para ele não precisar ralar tanto. Mas ele fala para ela ficar tranquila que a saúde dela é mais importante, e a parte de ganhar dinheiro é para deixar com ele. Eles seguem caminhos e ele sugere um sorvete para comemorar. Mas rapidamente a garota recusa, lembrando que comida gelada não cai bem para ela. Mas ele é insistente, só uma mordidinha não faz mal, e já vai pedindo sorvete de morango pro vendedor. O cara responde que é pra já. Ela oferece um pouco pra ele e ele brinca dizendo que não é mais criança. A garota diz que nem ela, mas continua aproveitando o sorvete, dando um sorrisinho sem graça. Ele pensa consigo mesmo que a conversa sobre demissão vai ficar pra quando chegarem em casa. Por enquanto, é só eles curtirem um momento. De repente, um barulho estrondoso quebra a calma da rua. Todo mundo na rua para. Os olhos começam a se arregalar, procurando a origem daquele som bizarro. Do nada, uma criatura sinistra explode na rua, espalhando carros. Corram, monstros! Todo mundo agora entra em pânico. E ele rapidamente pega a irmã e se toca. Espera aí, ali não era a zona protegida pela família Zong, né? Enquanto todo mundo tá gritando que tem que correr pro abrigo. Será que aqueles caras não deveriam proteger ali? Afinal, aquilo ali tinha que ser um lugar seguro. Um sorvete dela vai pro chão, o susto é grande. E a corrida desesperadora. A coitada começa a tossir. A corrida tá acabando com ela. E ele grita pra ela aguentar firme. Aí ele pega no colo, carregando ela pra segurança. Ele estranha tudo aquilo. É a primeira vez que ele ouve falar de monstros invadindo uma zona protegida. Com certeza tem alguma coisa muito errada ali. A família Song é uma das 5 grandes famílias que herdaram o poder do rei. Aquele bicho ali parece ser só a ponta do iceberg. Então como diabos esses monstros invadiram o território deles? A pergunta não sai da cabeça dele, enquanto ele corre com a irmã nas costas. A coisa tá ficando preta e eles precisam ficar espertos, mas a prioridade agora é levar Lin Lin para um lugar seguro. Eles finalmente chegam na base da família Zong, um prédio enorme que deveria ser um porto seguro. Só que tem uma muvuca na porta, ninguém entra e de repente ele vê a senhora, uma conhecida no meio do povo, Tia Zhang.
Por que será que ninguém tá entrando? O desespero toma conta. Todo mundo começa a se empurrar ali na porta. E alguém grita, qual é a boa? Todo mundo ali começa a se estranhar. Uns gritam que ele não vai entrar só porque acha que é melhor do que os outros. Aí chega um engomadinho da família Zong pra botar ordem, falando pra todo mundo escutar, e ele comanda com os braços cruzados. Ele solta a bomba. O abrigo tem espaço limitado, só entra quem tem 3 runas ali, ou mais. Todo mundo entra em choque. O quê? Ninguém abaixo de 3 runas? Que doidura. Ninguém quer morrer ali. E eles imploram pra deixar eles entrarem. Aí o Zé Mané tenta botar pilha, falando pra empurrar ele, que ele não consegue parar todo mundo. O caos só aumenta ali, meu irmão. O engomadinho tenta acalmar os ânimos, falando pra todo mundo escutar. Afinal, se todo mundo se amontoar ali, os monstros vão atacar de uma vez. E o abrigo não vai aguentar. Mas o protagonista tenta ser a voz da razão, gritando que ali é o local da família Zong. E eles precisam aguentar até o reforço chegar. O engomadinho não gosta nada da ideia. Ah, olha só quem tá se achando esperto. Se sabe tanto, por que não vai lá distrair os monstros você mesmo? Que otário. E ele continua a alfinetar. Ah, entendi. Você é só um perdedor de uma runa, que não pode entrar aí e quer levar todo mundo pro buraco junto, né não? Um cara na multidão aponta pro protagonista concordando com a acusação. O pessoal começa a comprar a ideia, e ele quer matar todo mundo, e acusa o outro cara. O outro se desespera. Ah, você acha que eu também não quero sobreviver? Eu tenho 3 runas, me deixa entrar. O engomadinho dá um sorrisinho de canto. 3 runas? Ah, a gente tá ferrado de qualquer jeito mesmo, quem liga pra quantas runas ele tem. E ele já tá entregando os pontos. A discussão pega fogo, o pânico tá no ar, e o protagonista observa tudo. E ele toma uma decisão difícil. Beleza, eu vou atrair os monstros pra longe e deixar todo mundo entrar. O cara é corajoso, ou só é um doido mesmo. E ele se vira pra Tia Zhang, a senhora, que sempre cuidou deles. Ah, Tia Zhang, você sempre cuidou de mim e da minha irmã. Eu confio a você os cuidados dela agora. E ele se vira pro engomadinho de novo e pergunta se agora ele vai abrir o abrigo. O cara agora fica pálido, engole seco e começa a gaguejar, sem saber o que é que vai fazer ou falar. Mas o protagonista não alivia pra aquele cara. Será mesmo que ele vai dar pra trás? E ele vai deixar todo mundo ali morrer? Todo mundo começa a comentar que aquele cara não quer abrir aquela porta e que ele só tem 4 runas, enquanto eles são muitos. Agora o homem da família Song cede, sentindo a pressão daquela multidão e talvez um pingo de consciência. O engomadinho grita pros guardas saírem da frente e deixarem todo mundo entrar. Mas antes de sumir pra dentro, ele lança um olhar pro protagonista, como se estivesse falando, você tá ferrado. E ele ameaça Lin Lin e Tianzan. E Lin e Tianzan observam tudo com o coração na mão, tadinhas. Todo mundo corre desesperado pra dentro do abrigo. E ele fica ali sozinho, de frente pro perigo que se aproxima. Os portões se fecham, fechando a única rota de fuga. Agora é ele contra o que vier. Lá fora a cidade tá um caos. O monstro gigante continua seu rastro de destruição pelos telhados. Ele sente uma presença sinistra no ar. Perigo eminente. Eles chegaram e lá está ele, a cara feia do monstro encarando a cidade lá de cima. Um pesadelo só tá começando. O cara grita lá de cima chamando o monstro. Ei, monstro por aqui. O bicho vira a cara feia pra ele na hora. Parece que a isca funcionou. E aí, lá vem ele, pulando direto pra cima do maluco. Agora o bicho pega. E ele sai correndo com a cabeça a mil, pensando que tem algo estranho. Se os monstros entraram, talvez nenhum abrigo seja seguro. De repente ele tem alguns pensamentos doidos. E daí se ele é um cara só de uma runa? Ou nenhuma? No mundo onde a elite de 9 runas manda, eles não valem nada. De repente ele vê a imagem da irmã mais nova em defesa. A razão por toda essa loucura. E pensa mais pela Lin Lin e fecha os punhos, pensando que deve arriscar tudo. A perseguição começa. Ele corre como nunca pelos becos, com um monstro na sua cola, com o som das patas ecoando por toda a cidade. Ele dá um perdido no bicho, se escondendo atrás de umas latas de lixo. Ele volta a correr pensando que aquela família Zong tá demorando tanto para aparecer. Será que esse reforço nunca vai chegar? Mas o monstro parece ter percebido o rastro, farejando o ar e os olhos vermelhos buscando qualquer movimento. Ele observa escondido, enquanto o cérebro está trabalhando rápido. Esse troço parece um aranha-lobo. Caçam pela visão e vibrações. Ele tenta ficar um pouco mais calmo, enquanto diz para si mesmo que a estratégia começa a se formar. Do nada, um ataque surpresa. Uma rajada roxa rasga a noite direto no monstro. O barulho da energia estrala no ar, sinal de que a treta tá ficando séria. Chove raio azul. O monstro leva uma carga direto na carcaça, lá do alto. E quem aparece no meio da luz azul? Uma mina misteriosa, pronta pra briga.
mas a cara dela é de poucos amigos, segurando uma arma sinistra que pulsa energia azul. Ela não perde tempo e parte pra cima, com a arma cantando ataques contra o bicho. Ela dá um salto estiloso, a energia azul explodindo ao redor dela, enquanto prepara outro golpe. A ponta da arma dela brilha forte, e um dragão azul gigante, feito de pura luz, aparece atrás dela. Ela fica ali suspensa no ar, com um dragãozão azul imponente atrás dela. A cena é de arrepiar. O dragão de energia solta um rugido que faz tudo tremer. A coisa vai ficar feia pro lado do monstro-aranha. O dragão de energia vai com tudo pra cima do bicho, e o impacto é brutal. Uma luz azul cegante cobre o monstro inteiro. Um poder puro. Pum! A explosão de energia levanta poeira pra todo lado. Será que já era pro bicho? Ele fica ali, olhando a fumaça dissipar, tentando ver o que sobrou do monstro. A mina pousa bem perto, enquanto a energia azul some devagar. De repente ela olha pra ele, preocupada, e pergunta se ele tá machucado. Ele começa a reparar na roupa dela e na marca na coxa. 6 runas. 6 runas. Ah, essa garota deve ser da elite da família Zong. Ele pensa ainda meio sem graça. Ele fala que tá bem e começa a falar, mas com a dorzinha ou com cansaço. Falando cedo demais, o bicho levanta dos destroços tudo acabado, mas ainda de pé. Ela não acredita, não morreu ainda. Então mata de novo, enquanto ele só observa de longe. Ela dá uma olhada pra trás, meio confusa, pensando o que esse cara tá procurando. O bicho tá de pé, pronto pra mais uma. Ainda não acabou. Do nada, uma marca esquisita brota na testa dele. Ele começa a gritar, agarrando a cabeça como se fosse explodir. E a garota não entende nada, qual o problema? Ela tenta se aproximar dele pra ajudar, mas ele tá totalmente fora de si. Ela consegue agarrar o pulso dele, tentando segurar a onda. Na hora que ela toca nele, sente uma parada sinistra, e a expressão dela muda totalmente na hora. Uma energia dourada começa a sair dele, sinistra pra caramba. A energia explode, e ele fica coberto por uma luz dourada fortíssima, gritando de dor ou sei lá o que. Aquela energia dourada pulsa cada vez mais forte. O som da energia fica ensurdecedor. A coisa está saindo do controle. Uma explosão de luz dourada cega todo mundo. A energia acumulada dispara para o céu e acerta um prédio lá longe com tudo. Até o monstro fica olhando surpreso com a destruição. Aquela energia dourada toma conta. Chifres começam a crescer. As mãos dele brilham com poder absoluto. A transformação agora está completa. Ele flutua com uma roupa nova e tudo, brilhando dourado. O que será que aconteceu com ele? O monstrão lá embaixo fica só olhando pra cima, talvez sentindo que a coisa ficou séria. Ele sobe mais, encarando o bicho lá de cima, até uma cauda de energia dourada aparecer lá atrás dele. O rosto dele está tremendamente diferente. Olhos dourados, chifres, a cara de quem não tá pra brincadeira. E já dá uma chicotada no monstro. O poder só aumenta. A aura gigantesca de dragão dourado explode ao redor dele. Ele olha pras mãos ainda sem acreditar. Ah, isso é um dragão azul. Ele realmente pode usar os poderes dela. Aí surge a versão fofinha da guerreira pra explicar. Sim, não sei porquê, a gente se fundiu, mas você pode usar minhas habilidades até melhor do que eu. Ele não entende nada, mas não tem tempo pra isso. Ele não sabe o que tá rolando mais, ele vai cuidar daquele monstro primeiro. A prioridade é a luta. Ele levanta a mão e o dragão dourado obedece o poder da mão dele agora. Ele flutua no meio da luz dourada, parecendo um deus. A energia é absurda. O céu fica dourado, milhares de raios de luz caem como chuva. O monstro olha pra cima, sentindo que a chapa esquentou de verdade, já era pra ele. E com um único gesto, ele comanda o ataque. Espadas feitas de pura luz dourada aparecem, apontadas pro bicho. As espadas descem em alta velocidade e atravessam o monstro, quebrando totalmente a defesa dele como se fosse papel. O monstro continua rugindo lá embaixo, cheio de espadas douradas, enfincada por todo o corpo. Mas o protagonista estende a mão, que começa a brilhar e logo fecha, explodindo todas as espadas que estavam no corpo do monstro, detonando totalmente o monstro. E depois da poeira baixa, lá está ele, com o corpo totalmente espedaçado no chão. Ele observa a cena e pensa se realmente aquele bicho está morto. Mas a garota pede para ele tomar cuidado e olhar mais de perto. Ele chega um pouco mais próximo da carcaça e de repente sente algo estranho. A fusão dele totalmente se desfaz agora. Mas vocês sabem que aquele cara não sabe voar. Então de repente ele começa a cair com tudo lá para baixo. E ele continua caindo e o chão chegando cada vez mais próximo dele. Mas de repente ela pega no seu ombro e consegue resgatá-lo. Então ela pousa ali próximo, ainda com ele nos seus braços. Ele olha para ela enquanto ela e ele ficam corados. Ele agradece enquanto ela volta à sua forma original. Ela só diz que quem deve agradecer é ela.
Enquanto eles conversam, as pessoas gritam o nome da senhorita e correm até ela. O cara agradece e diz que está bem, afinal, depois do desastre, tudo correu normalmente. Mas de repente ela pega no braço do cara. Mas vocês estão ligados que a irmã dele ainda tá no abrigo, né? Ela só diz que aparentemente ela deve estar bem ali. Ela começa a pensar que aquele cara aparentemente possa combinar com ela. E também possa usar um pouco de força dela. Mas ele também não sabe, afinal é a primeira vez que ele se depara com esse tipo de assunto. E ela continua olhando pra ele, enquanto ele tá todo sem graça. De repente ela dá um cartão pra ele. Aquele é o cartão que tem o número dela. Ele pode entrar em contato com ela a qualquer momento se precisar de alguma coisa. Ele pega o cartão, pensando que talvez vai ser pago por isso, será? E ela começa a dizer que ele é precioso, é pra ele ter cuidado, enquanto ele diz que ela também. Ela fala que definitivamente vai se proteger também. O cara diz que o mestre tá procurando ela. Ela pega o telefone e fala que ok, já tá indo. Enquanto o cara lá embaixo tá chamando ele de desprezível, feio, um desperdício de textura. Caramba, que expressão pra feio. De repente ela entrega o celular pro cara e o cara pergunta se ela tem mais instruções pra dar pra ele. E ela só diz que ele tá demitido. Caramba, isso foi um choque pra ele. Mas ele fala que só tá acostumado com isso, relaxa, é pra relaxar. Ela agradece novamente ele e dá um cartão de bônus pra ele, como um agradecimento. Ela pede por favor pra ele aceitar esse presente. Ele pega o cartão na mão e observa, e depois coloca no bolso, e depois vai embora, agradecendo ainda, acenando com a mão. Enquanto ela olha, pensando que aquela pessoa é a chave para quebrar esse impasse. Um pouco depois, lá está ele, no quarto junto com a sua irmã. Ele tá colocando compressas quentes na testa dela. Ela, tossindo ainda, diz que está bem. Enquanto ele pergunta se ela estava com medo ontem. Ele se lembra da cena dela abraçando ele. Enquanto outras pessoas estão falando que ele é incrível. Um herói salvou todos. O cara de antes ajoelha diante dele, falando que ele é um lixo, por favor. A família Zong tem que demitir ele. E realmente a família Zong demitiu aquele cara. Caramba. A garota começa a dizer que sempre foi segurada pelo irmãozão dela, ontem e também agora. Mas ele pega na mão dela e fala que é isso que parentes devem fazer. E ele sorri e fala que vai fazer o rabanete favorito dela, junto com uma sopa de costela de porco. Agora ela fica animada. Alguém bate a porta, falando pra ela tomar o seu remédio direitinho. Lá fora, no corredor, estão todos esperando por ele. E ele já solta aquele sorriso amarelo. Caramba, o que esses caras estão esperando? Kyu tá se recuperando daquela doideira, tentando entender aquela situação. Ele pergunta pro cara se foi por causa da fusão com a senhorita Zong que ele tá ali. O cara confirma todo engomadinho, dizendo que veio pela jovem senhorita, mas a cara dele entrega que tem mais alguma coisa nesse angu. E não demora, o tal cientista maluco já agarra Kyu, com os olhos brilhando de interesse. Mas antes que o cientista se empolgue demais, uma mulher entra na frente e Kyu tenta dar o fora, mas ela percebe a intenção do cientista. Estudar? Vão querer abrir esse moleque? E ela mandar um olhar daqueles e já chama ele para se juntar à família Shen, falando que eles são tão poderosos quanto os Zong e, é claro, super generosos como ela. Kyu fica visivelmente corado e sem graça, enquanto a mulher chega mais perto dele, quase colando. Ele fica todo vermelho na hora, sem jeito com aquela aproximação toda. O povão que ficou do lado de fora com a fofoca maldosa acham que esse otário de uma runa tirou a sorte grande por ser procurado pelo Zong e pelos Shen, dizendo que a família dele quer recrutar um mero uma runa e que ele deve ter vendido a alma. Kyu ouve tudo. O pensamento dessa gente é puro ódio, disfarçado de sorriso. Chamam ele de escória, lixo sortudo. Acham que vão usar ele e depois jogar fora. Que um favorzinho não muda o fato dele ser um ninguém perto deles. Kyu abre os braços, botando moral em todo mundo. Já que todo mundo me quer, vou avaliar cada família de vocês uma por uma. O olhar dele tá diferente, cheio de confiança agora. Ele completa com um sorrisinho malandro. E aí que vai escolher a melhor opção. A mulher da família Shen fica pistola, falando pra ele se olhar no espelho, seu otário. Um Zé Ninguém de uma runa acha que tem escolha. O cientista também não curte nada. E Kyu corta o barato deles. Vamos deixar uma coisa clara. São vocês que estão implorando para eu entrar. E ele então se vira pro cara Zong, decidindo. E já que a senhorita Zong foi gente boa de me convidar, vou aceitar humildemente. Visita a família Zong primeiro e aperta a mão para fechar negócio. Mas ele já põe uma condição importante na frente. Afinal, a irmã dele tá com febre alta e precisa levar ela pro hospital. O cara Zong concorda na hora, todo solicito.
Eles vão arranjar um carro e levar eles dois pro hospital particular da família Zong, enquanto a mulher Zen tá lá atrás com o cara que chupou limão, azedo. E eles veem Kyu saindo, a mulher Shen pensa, esse moleque não dá mais pra intimidar ele. E a porta bate com força. Ele fecha a porta do quarto, mas ouve a irmã chamar lá de dentro por ele. E ele dá um sorrisinho, tranquilizando a irmã. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. E do lado de fora, um corvo esquisito pousa na janela, de olho em tudo. Chegaram na base Zong. O lugar é gigante, imponente e cheio de luzes vermelhas. Por dentro, um luxo come solto. Maior galera, arrumada, moajeito. O cara Zong faz um sinal para ele seguir. Por favor, me acompanhe. E Kyu vai atrás, passando pela galera chique. Um playboy de cabelo azul já solta o veneno. Ah, que azar. Como um lixo de uma runa entrou aqui. Uma mina de orelha de gato manda ele calar a boca. Afinal, aquele cara foi convidado pessoalmente pelo administrador Sung. Mesmo assim, o playboy continua resmungando, chamando ele de imundo. Aí a ficha dele cai. Espera, o administrador Sung? O da senhorita Zong? Kyu segue firme, como um representante, ignorando os olhares tortos da elite. De repente, um sapato caro pisa firme. Chega um cara novo na área, todo arrumadão. Esse é o representante do administrador Sung. O cara chega todo playboy, louro. Mestre Kui arrumando confusão com o representante. Como você deixa um Zé Ruela de uma runa entrar? Tá quebrando as regras. O administrador Sung defende Kyu com educação. Ah, Mestre Kui, esse convidado veio a pedido do próprio Lord Zong. Dá licença, por favor. O Mestre Kui não engole a história e vai direto no Kyu. Ah, esse lixo convidado? O cara não tá acreditando. O administrador Sung tenta acalmar a situação de novo. Mestre Kui, mas Mestre Kui corta ele na hora. Administrador Sung tá de boa. O Mestre Kui tira sarro de Kyu. Ele debocha oferecendo vinho caro. Toma aí vinho dos bons. Coisa que um rato como você nunca pagaria na vida. Que vacila, mano. Kyu fica lá coberto de vinho na sombra. E ele dá um aviso bem baixinho. Foi você quem começou. O Mestre Kui grita de longe, você tá morto. O Mestre Kui libera uma aura vermelha. Uma pose pronta pro ataque. Mas Kyu não espera e já manda um socão certeiro na cara do cara. Um soco entra limpo na cara do playboy. O Mestre Kui fica em choque sem entender. Merda, por que não consigo me transformar? Parece que o jogo virou mais uma vez. Agora o protagonista parte pra cima. Ele agarra a camiseta do cara sentado no chão e prepara pra dar uns socos. Mas antes disso, ele pede pro cara se desculpar. O cara fala que isso é impossível. Mas o prota sem piedade dá um soco bem no meio da cara dele, falando que não vai repetir novamente. E leva em outro soco. E depois do terceiro, o cara todo esbagaçado no chão pede desculpa 2 vezes seguidas. O protagonista se levanta e olha pro cara pensando que poderes de runas altas são fracos sem suas habilidades. Eles não são nada especial. O cara se levanta, agora emanando uma aura vermelha assustadora, e fala que ele vai morrer ali e agora. Ele começa a reunir mais poder ainda em suas mãos, com a aura aterrorizante atrás. O protagonista percebe que aquele brilho vermelho foi o precursor da transformação. O cara, com um sorriso horripilante, diz que vai matar ele agora. Mas de repente um portal aparece atrás dele, e um lobo gigante aterrorizante sai de lá. E aparentemente, eu acho que quem morreu foi ele. Foi pra vala. A parada agora ficou bem sinistra, com aquele lobão aparecendo do nada. Um lobão sombrio avança sobre o corpo do Mestre Kui no chão, em que o representante ficaram pasmo, como diabos um monstro desse apareceu ali, em pleno território Zong. O cara não acredita no que viu, a cara dele é de puro pavor. O medo bate forte no representante. Ele agarra Kyu pelo braço implorando: Senhor Ki, precisando vazar daqui rápido. Cadê aquele povo poderoso daquelas runas altas? Porque ninguém tá fazendo nada. Ele solta a real pro Ki, meio desanimado, falando que ter um monte de runas no currículo não significa nada. O cara fala que para transformar runas de verdade tem que ralar. É só treino pesado que o poder vira força de combate real. Ai, ele suspira bem cansado, mas o treino é osso. Por isso que a maioria desses filhinhos de papai de elite nem esquenta a cabeça com isso. Mal termina de falar e o lobão ataca de novo. Num piscar de olhos, o cara empurra Kyu e toma o golpe no lugar, e cai feio no chão. Caramba, o golpe foi fatal, o cara tá ali no chão, enquanto o lobo não para, avança pra cima dos dois. Isso parece ser bem ruim. Mas de repente olha só quem aparece com um belo de um chute na cara do monstro. O chute dela pega em cheio, afastando o lobão com força do impacto. Aquela menina que chegou chegando, hein? Ela posa na maior pose, na frente de Kyu, toda arrumadinha, e se vira pro lobão com cara de poucos amigos. Ah, cachorro malvado. Enquanto Kyu só fica olhando, sem entender quem é essa doidinha.
Ela fala pra ele que ele deveria achar um lugar seguro pra se esconder. Enquanto ela tá encarando o lobo, Kyu parece reconhecer ela de algum lugar, mas a cara dele é de choque total. Uma lembrança rápida bate na cabeça dele. Os dois pivetes ferrados, sendo encurralados por uns caras num beco escuro. Um flashback foi rápido, o lobão tá pistola, rosnando alto, pronto pra atacar de novo. O bicho vem com tudo, parece uma mancha preta vermelha correndo na direção deles. Mas a mina tá preparada, mostrando uma arma sinistra, tipo machado futurista e detalhes tecnológicos. Agora sim a briga vai ficar séria. Ela salta pro alto com o machado na mão pronta pra detonar. Enquanto o lobão vem papando, atravessando a energia vermelha como se não fosse nada, o lobo acerta a menina em cheio e manda ela voando pra longe. A pancada foi tão forte que ela chega e soltou a arma e caiu bem em cima do protagonista. Caramba, saiu até fumaça. E depois da fumaça baixar, lá está ela, em cima dele. E ela se levanta tremendamente corada, e ele ainda confuso, enquanto o lobo agora convoca uma matilha de lobinhos. Ele ruge e manda todos os lobos atacarem todos. As pessoas tentam correr, mas ninguém consegue. Todos são atacados por lobos. De repente os lobos vão pra cima dos dois. Ela pega na mão dele, falando para eles saírem dali rápido. Então, um poder emana da mão dos dois. E de repente todos os lobos menores são cortados e fatiados no ar. O lobo olha para ver o que tá acontecendo, quem matou sua matilha. E em meio à fumaça surge um cara de cabelo rosa e um machado enorme gigante e orelhas bem fofinhas. Que transformação é essa? Ele mesmo não entende. De novo, o que foi essa vez? De repente, a versão de miniatura da menina aparece de novo, achando tudo muito lindo. Rosa é tão fofo. Então eles decidem acabar de uma vez. Ele ouve a sugestão Chibi e concorda, meio sem opção também, né? O lobo começa a absorver todos os cadáveres dos lobos menores no chão, e depois ele os invoca novamente. O protagonista percebe o que ele tá fazendo. De repente aquela matilha de lobos vai pra cima, enquanto ele fica paradinho. De repente ele começa a fatiar todos os lobos, em cortes extremamente rápidos. Os lobos continuam pulando e ele continua fatiando. E ele pensa que se isso continuar nunca vai acabar. Ele fatia mais 2 no ar, enquanto cai. Enquanto ele tá cortando, ele pergunta pra garota se ela fica tonta ao girar um pouquinho, mas ela nem entende o que ele tá falando. E depois ela pede pra ele explicar pra ela melhor mais tarde. E ele embui o machado agora com 2 mãos e diz que quando acabarem com aquele lobo demônio, ele vai levar a irmã dele e ela ao parque de diversões. Ele gira o machado com a força gigantesca, fazendo um redemoinho e estraçalha todos os lobos ali, enquanto o lobo agora começa a rugir cada vez mais forte. Ele, com a tremenda raiva, avança pra cima do protagonista e abre sua boca em meio àquele vórtex, enquanto o prota diz que agora é a hora. Ele para bem rápido e ainda usa toda a força do giro do vórtex no machado e lança o machado no lobo. O machado passa, como se não fosse nada, por dentro da boca do lobo e sai nas costas. Então o lobo começa a se desfazer completamente. E ele chega mais perto para saber se realmente tá morto. Ufa, finalmente acabou. E de repente a fusão acaba. Os dois se separam. Então a mina pula sobre ele e fala que eles realmente ganharam. E ela abraça ele, agarrando ele, falando que eles vão ao parque de diversões. Então, chegando mais próximo, uma garota pergunta se Kyu está bem. De repente ela nota o que está acontecendo. Aparentemente esse cara tá bem. Aquela garota é a senhorita Yuan. Parece que as duas são irmãs, mas a garota de cabelo rosa é alguns anos mais velha do que a outra. Não parece. A outra pede perdão, afinal, ele passou por muitas coisas ali dentro, né? E ela fala que primeiro devem ver os pais delas primeiro, e depois vão conversar no caminho. Enquanto parece que tem alguém observando a conversa de longe. O cara sorri ainda tomando sua taça de vinho. Ele olha pro lado, enquanto a garota diz pra ele não se preocupar, afinal a família Zong cuidará da limpeza. Depois de toda aquela bagunça, um cara chega mais perto e fala que os seguranças da família Zong vão levar e escoltar todas as pessoas pra fora. E também dará uma explicação completa sobre aquele incidente. Aparentemente aquele monstro é o mesmo que apareceu no distrito comercial antes. Tanto o distrito comercial quanto aquela área são protegidos por barreiras. Então será por que a barreira falhou? Será que foi por culpa dele que a barreira da cidade falhou? Talvez seja apenas uma possibilidade. Mas a outra garota fala pra ele não ter medo, afinal as duas estão ali por ele. Então eles chegam até o salão onde o pai dela tá. Ela toca na porta e fala que trouxe o Kyu e Luo Han, mas de repente é recebida com uma xícara de café bem no meio da cara. A outra garota tá grilada, enquanto o velhote pede pra todos se ajoelharem. A garota
garota já vai logo se ajoelhando, enquanto o protagonista pega no braço dela. Ele pensa que essa é a maneira de ser um jogo e dá uma recepção fria pra ele. Assim que entram na sala do trono, eles dão de cara com o pai dela, sentadão, com cara de poucos amigos, e sem perder tempo o coroa já manda real, avisando que aquilo é assunto interno de família, e que estranho não tem nada que se meter ali, e espera que a ordem seja seguida. Ela responde na lata, apontando pro Kyu e dizendo que ele tá ali por causa dela. Kyu, observando a queixa da guria, entra na conversa, falando que nunca imaginou que a família tão chique como aquela Zong não saberia nem receber bem as pessoas. Aí o coroa perde a linha de vez e explode pra cima de Kyu, gritando que aqueles monstros todos só apareceram por causa dele. Kyu e a mina de cabelo rosa decidem sair daquela sala tensa, deixando a jovem senhorita para trás com o pai turrão. Ele dá o primeiro passo para fora, talvez aliviado por sair dali, mas ainda meio ligado no que tá rolando. A porta pesada se fecha, separando eles do chefão da família. Fim da audiência, pelo menos por agora. A mina de cabelo rosa. Aquele velho é muito chato. Ele não gostou nem um pouco do tratamento. A mina fica ali com aquela cara de quem já tá acostumada com o jeito do velho, ou talvez só pensando na próxima treta. Ele pensa alto ligando os pontos, então a senhorita Zong Yuan não se dá bem com ele, né? Parece que ele sacou a treta familiar. A menina de cabelo rosa solta a bomba, explicando o motivo da tensão. A mãe dela foi levada à morte por aquele homem. A história por trás é tensa. Poder e runa. A história da mãe dela é um retrato triste dessas tradições cruéis, das famílias poderosas, mostrando um casamento arranjado sem se importar com sentimentos. Kyu fica bugado com aquela informação, talvez pensando alto, casamento arranjado, chocado com aquela parada de casar com o primo para manter o poder da família. A garota confirma o passado pesado. A mãe da jovem senhorita foi obrigada a casar com o primo, e depois que a filha nasceu, a cabeça dela não aguentou e ficou instável. Ele finalmente entende a gravidade da situação. Então, é assim que as coisas são. A garota agora começa a desconversar um pouco. Bom, não é exatamente um segredo, mas ela acha melhor ela mesma te contar os detalhes. Aparentemente, ela não quer se meter tanto assim. E aí, ela joga a isca. Falando nisso, você consideraria entrar pro grupo S? Afinal, o chefe em pessoa mandou ela fazer aquela oferta. Kyu agradece a oferta dela, mas pede um tempo para poder pensar. Ele não quer decidir nada na pressão. A garota tem uma ideia na hora, então talvez quer ir com ela junto para um leilão clandestino hoje à noite. E ela já arrumou um programa. Kyu fica meio sem graça. E ela então joga a isca perfeita. Afinal, a irmã dele não tá bem da saúde, né? Ela ouviu dizer que um jade antigo vai ser leiloado hoje e tem propriedades protetoras que nutrem a alma. Talvez aquele objeto possa ajudar direto no ponto fraco dele. O nosso garoto pensa logo na sua irmã e não hesita. Então ele vai. A mina pergunta se ele tem um terno. Afinal, aquele leilão é um leilão chique. Ele responde que sim, afinal comprou um na entrevista de um vendedor de seguro na Tencent. Que nome, hein? E ela já corta. Talvez isso não serve. Então amanhã ela vai levar ele para comprar um outro. E ele tenta recusar, mas fica todo vermelho. A ideia de comprar roupa junto com ela deixou esse cara sem jeito. Olha só, ele já tá aqui todo engomadinho. Ele fica todo sem graça, se olhando no espelho. E a mina curtiu o visual novo dele. Eles estão numa loja mó chique. Ela aponta outro terno. Por que ele não leva os dois? Caramba, uma gastadeira nata. Ele acha um baita exagero. Mas aí chega um penetra. Não é a chefe Lu fazendo compras com seu namorado, é? Aquele cara tem mó pinta de playboy e a mulher agarrada nele? Nem te falo. Mas a mina não dá nem moral pra esse casalzinho intrometido. Ela já decide tudo e manda a vendedora embrulhar as compras. Vou levar todos. A vendedora, que não é boba, obedece rapidinho. Um playboy loiro não se conforma. Não esperava que a chefe Lu curtisse um garotinho bonitinho. A garota também não tá nem aí, já fala que vai pagar a conta. Agora a cara dele é puro ódio. E ele não tá gostando nada de ser ignorado. Ou será que deve ser Kyu ali? A acompanhante dele chega perto toda melosa. Querido docinho, tentando acalmar a fera ou botar mais lenha na fogueira. Que babaca, ele empurra ela. A própria acompanhante vaza. Você não tem nada pra falar aqui. E ela voa pra trás com um empurrão, caindo no chão. Nem ela esperava tanta agressividade. A garota vê a cena e reage, talvez com pena da outra mulher ou irritada com o playboy. Do nada surge uma ruiva pra ajudar a mulher caída. E ela pergunta se tá tudo bem. E a outra agradece a ajuda. Mas o sorriso daquela garota é de arrepiar os dentes. Afinal, ela tem dentes muito pontudos. Coisa boa não vem aí.
ela levanta e já manda real pro Playboy. Escória continua sendo escória, só sabem intimidar os fracos. E ele fica doido de raiva. Que você tá chamando de escória? E grita, já indo pra cima dela com tudo. A mulher que ele empurrou fica chocada, mas ela é rápida, num piscar de olhos, acerta um chute bem ali nos ovos, onde dói mais. Caramba, que cena, mano. O Playboy agora tá no chão, se contorcendo de dor depois daquele chute, tossindo e sem ar. A Ruiva olha pra ele lá embaixo com desprezo total, o idiota. Ela fala sem dó nem piedade, mereceu. Kyu assiste tudo de camarote, o Playboy no chão, a Ruiva botando moral, e ele pensa, essa mina não é ruim não. Mas que diabos, aquele portal sinistro tá abrindo novamente, bem atrás da Ruiva, perigo à vista. Ele reconhece aquela energia na hora, aquela coisa de novo. Ele pensa entrando em pânico. Ele grita desesperado pra ela. Cuidado, mas é tarde demais. Que vacilo. Tentáculos sinistros saem do portal e vão direto pra cima da Ruiva. E ela nem viu de onde veio. Os tentáculos prendem ela. Agarram a mina com tudo. E ela presa tentando se soltar. Já era. Os tentáculos prenderam a Ruiva de vez. Que poder sinistro é esse, mano? Mas o protagonista agarra o tornozelo dela com força. E a garota com cabelo rosa agora estava no caixa pagando a conta. Só que agora que ela tá entendendo o que aconteceu. Num ato de puro reflexo, Kyu se joga pra salvar a Ruiva. E agarra a perna dela antes do portal se levar. E a mina grita. E já era. O portal engole os dois de vez. O portal some e deixa só os fiapos de energia sinistra pra trás. E a mina rosa fica ali sozinha, perdida na loja. Em escuridão total. De repente ele acorda num lugar estranho, todo quebrado, e reclama de dor. Ele se levanta e olha em volta confuso com um lugar estranho. Senhorita, você está aí? Nós caímos juntos? No escuro ela responde, tá, tô bem aqui. Pelo menos ele não tá sozinho, né não? E ele verifica se a Ruiva tá bem depois da queda e fala que ainda bem que o chão era macio. E ela tá toda vermelha, parecendo um pimentão. Alguém apaga esse incêndio, mano, você tá doido. Os dentes dela começam até a ranger. E ele finalmente percebe o problema, ficando vermelho de vergonha. O cabelo dela vira uma tocha amarela. A mina levanta pegando fogo, literalmente, com o cabelo flamejante e tudo. Kyu fica pensando que essa mina é doida. Ela tá pegando fogo literalmente e grita pro nada. Não vai sair? É? Beleza. Eu vou te queimar daí. Ela tá falando com quem, mano? Kyu olha em volta tentando sacar onde foram parar. Parece que aquele monstro arrastou a gente pra um espaço especial. Mas por que será, hein? Ela tá ali plantada no chão, pronta pra atacar e tacar fogo em qualquer coisa que aparecer. E de repente Kyu vê algo. Que susto, mano. E ela é puxada pra baixo e reclama que foi pega totalmente desprevenida. E com o cabelo ainda pegando fogo, ela começa a ficar extremamente irritada com o que ela vê lá embaixo. E grita sem entender nada. O que ele tá fazendo? Que merda, não era ele. Agora que ele ficou preso, espinhos saem do chão e pegaram ele em cheio. Caramba. Ela olha e observa o que está acontecendo ali e nota que ele salvou ela. Ela imbui sua mão com chamas e começa a dissolver todos os espinhos que estão nele. Os espinhos desaparecem e ela chega mais próximo dele, perguntando se ele está bem. Mas de repente vários braços monstruosos começam a tentar arrastá-los. Ela fecha sua mão, formando uma espécie de casulo mágico, um escudo contra os braços, e pede para ele acordar, mas ele não tá nada bem. De repente ele começa a tossir bastante e abre os olhos, parecendo estar muito mal. Ela dá alguns tapas no rosto dele, pedindo para ele ficar acordado e não dormir. Mas infelizmente, a vista dele começa a ficar turva e os olhos começam a se fechar lentamente. De repente, estamos em uma espécie de sonho. Enquanto ele tá lá na chuva, vários garotos começam a chutá-lo. Um cara pisa na cabeça dele e pergunta o que ele tem de errado. Enquanto ele tá lá no chão, coitado, todo ensanguentado, as pessoas em volta chamam ele de lixo e adoram fazer esse tipo de coisa com ele. De repente, ele já está sozinho, sujo, machucado, sem perspectiva nenhuma de vida. Mas de repente uma pessoa se aproxima dele. Ele olha pra cima e lá está ela, uma garota de cabelo vermelho, toda corada. A gente nota que ele estava todo encolhido, segurando um bolo que ele queria dar de presente pra ela, Shaolin. Mas de repente ela solta o guarda-chuva e começa a chorar, vendo que ele só queria dar um bolo pra ela. Ele pede pra ela não chorar, afinal ele tá ali. Mas de repente ele volta ao normal. Enquanto ela toca no rosto dele, ele toca na mão dela. E ela só fala que não tá preocupada com ele. Ela só tá com medo de ficar ali sozinha, enquanto ele tentava salvar ela. Mas vocês sabem o que acontece quando ele toca na mão de uma menina, né? A transformação começa e eles são imbuídos em chamas. E de lá daquelas chamas surge uma nova transformação, Overpower. Um garoto de cabelos vermelhos aparece, com orelhas estranhas. A garota não entende onde ela está e que tipo de poder ele está usando.
Ele fala que parece que pode se fundir com uma runa superior e usar o poder dela. Esse é o poder dele. Mas ela ainda tá grilada, afinal ele tem que perguntar antes de fazer isso. Infelizmente, nosso protagonista não sabe as condições que desencadeiam esse estado de poder. Afinal, ela é a terceira pessoa com quem isso acontece. Caramba, agora ela foi grilada terceira, ela é a terceira pessoa. Ah, ele vai pagar ela por isso. Aqueles braços ainda continuam tentando pegá-los. O escudo tá se quebrando todo, enquanto ele tá lá de braços cruzados, falando que vão conversar depois que sair dali. De repente os braços passam pelo escudo e tentam agarrá-lo, mas ele só dá aquela viradinha marota e se esquiva extremamente rápido, enquanto a garota tá grilada, falando pra ele parar de se esquivar e acabar com todos aqueles braços logo. E ele continua se esquivando dos braços cada vez mais rápido, pensando que ainda há muitas coisas sem respostas. E uma delas é por que ela? Ele se esquiva cada vez mais rápido, enquanto a garota fica pensando o que o monstro tá pensando. E ele ainda se esquivando dos braços, pergunta por que eles foram arrastados pra lá em vez de serem mortos lá fora. Mas a garota acha que ela é forte demais pra ser morta lá fora, enquanto eles já estão com a mão imbuída em chamas. Ele joga chamas em um lugar escuro, enquanto ela não entende o que ele tá fazendo. De repente, aqueles braços são atraídos pela chama, lá pra longe deles. O que será que aconteceu? Ah, de fato, aquele monstro é cativado pelo fogo. Isso significa que o monstro capturou ela porque ele foi atraído pelo hálito de fogo. Aparentemente, aquele monstro quer pegar o fogo dela. Ele fala para ela olhar pra cima, e lá estão eles. O lugar que todos aqueles braços estão saindo. Parece um casulo. Um casulo que aparenta ter um ser lá dentro, que ainda não está completo. Então, de repente, ele começa a formar uma adaga de chamas em sua mão e dá um enorme salto, ativando suas asas carmesim. Ele segura com força a espada e imbui energia mágica das chamas nela e prepara para enfincar naquele monstro. A espada acerta em cheio no casulo e tudo se explode. E em meio à fumaça, lá está ele, tentando enxergar o que aconteceu. Por pouco ele não foi atingido. E em meio à fumaça, alguém fala: "Ah, nós nos encontramos novamente." Um ser extremamente estranho aparece. Será que seria uma mulher borboleta? A garota pergunta se ele conhece essa mulher, enquanto ele também pergunta se ela conhece essa mulher, enquanto a mulher borboleta grita para eles nunca deixarem ela novamente. Vários braços saem das costas dela, agora tentando agarrar eles. Caramba, o nosso MC tá conhecendo uma garota estranha após a outra. Aqueles braços passam extremamente rápido por ele, mas ele consegue desviar de todos. Mas alguma coisa veio à mente dela para ele ir até ela. A garota pensa que ela se envolveu com um pervertido, e ela não esperava que ele gostasse desse tipo de coisa. E ele fica sem jeito, os dois voando e encarando ao mesmo tempo, enquanto a garota pergunta se tem alguma coisa de errado com ela. E ela passa a língua nos lábios, falando que precisa de encontrar uma maneira para fazer ele ir até ela. E ela começa a voar extremamente rápido agora, chamando ele de monarca, e começa a soltar um poder de sua boca. De repente, várias teias de aranha aparecem, tentando fisgá-lo. Mas ele começa a imbuir sua mão em uma espécie de poder mágico e começa a queimar todas aquelas teias de aranha. As teias são queimadas completamente e agora viram completamente fios de cinzas no ar. Caramba! A garota percebeu que ele pode usar dezenas de vezes o poder dela mais forte ainda. E ele não fica nada impressionado. Ele começa agora a ativar o poder de uma fênix sagrada que surge atrás dele. E ele começa a controlar aquele pássaro de fogo. E o pássaro agora vai em direção à mulher. A mulher agora fica com raiva e fala: "Ah, seu monarca." Agora ela fica completamente corada, falando que aquele monarca tem um ataque tão bonito. Então ela coloca as duas mãos na frente, preparando para fazer seu contragolpe. E de repente várias estacas começam a sair do chão. Agora os dois poderes se chocam no ar. As estacas contra a chama. Quem será que vai vencer? As chamas estão cada vez mais queimando forte, enquanto as estacas estão crescendo também. Parece que as chamas não vão conseguir machucar ela. Será o que eles vão fazer agora? Bem, aparentemente aquele é o território dela, e quanto mais tempo eles ficarem ali, mais vantajoso vai ser para eles. Então isso quer dizer que ela tá tentando pegar ele. Talvez ele possa tirar vantagem desse fato. O que ele quer dizer com isso? Aparentemente o plano dele é simples, mas também uma aposta. Ele vai demonstrar fraqueza e vai ser pego pelos braços dela e levado até aquela garota mariposa. E então, quando ele estiver pertinho, ele vai se desamarrar e vai conseguir fatiar ela. Assim ele vai concluir seu objetivo quando ela não estiver prestando atenção.
Caramba, mas a garota não gostou nada desse plano. É muito arriscado. Mas ele falou que era uma aposta. A garota pede desculpa porque ela acha que é tudo culpa dela. Enquanto ele nota que o velhote tinha falado que aqueles monstros estavam atrás dele. Ele pensa que talvez não seja culpa dela, afinal, pode ser ele. Enfim, eles vão sair daquele maldito lugar primeiro. Então aqueles vários braços estão em direção a ele novamente. E ele percebe e deixa ser agarrado de propósito. Ela fica fascinada. Ah, monarca, peguei você. Apenas vem até mim obedientemente. Ela, com aqueles vários braços, traz ele um pouco mais perto dela, falando que ela estava procurando ele há bastante tempo. E lá atrás ele está preparando seu contra-ataque, imbuindo uma adaga em chamas. De repente ele consegue cortar todos aqueles braços de uma só vez e prepara para ir com tudo para cima dela. Ele dá um golpe que acerta em cheio ela, atravessando de um lado ao outro, enquanto ela gagueja. Monarca, como? De repente ele tem uma breve visão dela agradecendo a ele e falando para ele tomar um pouco de chá. Mas de repente aquele monarca pega o chá e joga no chão, enquanto ela tá perguntando o que há de errado. Ele chuta ela, falando que ela é apenas uma fantoche jovem dele. Ele fala alguns nomes estranhos, se não fosse por ela ser... ele teria... Enfim, ele se pergunta o que é essa imagem de agora, enquanto a garota mariposa pega fogo. Então isso quer dizer que aquela garota realmente conhece ele? Mas ela, se desfazendo toda no ar, diz que aparentemente ela ultrapassou a sua autoridade. Ela agradece o tempo que teve junto com o monarca e que as chamas dele queimem todos os pecados dela. Aparentemente aquele espaço está entrando em colapso e desmoronando. Do nada, o corpo daquela mariposa some no ar e os dois são transportados ao local que estavam novamente. A garota ruiva abraça o prota, falando que ele foi muito legal. E depois disso aparece uma runa, um totem de uma runa no ar, um padrão de runa. Então isso quer dizer que essa boneca é um padrão de runa de madeira? A garota ficou bem feliz, parece que é isso mesmo. Caramba, aquela garota realmente sobreviveu àquele ataque. Não, isso não foi o que ela quis dizer. Ela quis dizer que aquele ali é um totem. Um totem rúnico se refere a uma marionete que serve a um especialista superior em runas. Basicamente, elas geralmente são divididas em dois tipos de serviço, as serviçais e os do tipo guarda. Então eles estão achando que aquela boneca é assim também. Caramba, bem divertida, não? Aquela coisinha também é assim, incrível. A garota de cabelo rosa pergunta da onde surgiu esse totem rúnico. Ah, ele também não sabe, ele só trouxe ela dali inconscientemente. Caramba, aparentemente aquele totem rúnico assinou um contrato com ele e vai obedecê-lo, mas aquele totem tem uma aura aterrorizante e é muito perigosa. O protagonista entende o que isso significa e diz que vai tomar muito cuidado, enquanto a garota está preocupada com eles e disse que não vai contar nada pro pai dela. O protagonista agradece a Lua, afinal ele tem que aprender muitas coisas ainda. Bem, ela ainda fica muito pensativa e novamente ela joga, perguntando se ele quer se juntar ao grupo dela. Ele troca de conversa falando que eles vão ao leilão hoje à noite e ele começa a chamar ela para ir pro leilão, enquanto a outra garota diz que aquele cara é aterrorizante. Ela diz que contou a Johan que eles foram atacados e depois aquele monstro levou ele para um tal de espaço. Então eles dois estão a salvo. E além disso, ele deve trocar essas roupas lascadas que ele tá agora. Parece que ela tem razão. E agora tá tudo bem com aquela família Zong. Ela acabou de ligar e perguntou a ela. E ela disse que tava tudo bem. Do nada, a garota de cabelo ruivo começa a rir, tremendamente alto. E todo mundo fica confuso. O que essa garota tá rindo? Ela começa a dizer que aquele cara ainda tá preocupado com os outros. E a julgar pela frequência com que ele encontrou monstros nos últimos dias, e eles podem encontrar mais monstros no leilão de hoje à noite, certeza. Caramba, ele se esqueceu disso. Ele tá com a má sorte, hein? Então, mais tarde dali, várias explosões começam a acontecer na cidade. E lá está ele, com a sereia no colo. Vixe Maria. Ele tá correndo com a sereia no colo, enquanto uma pata gigante tenta pegá-lo. Mas aquela pata tá totalmente diferente. Ela tem um olho, mano. Ele olha pra trás e, 2 horas antes desse fato, no local do leilão, o leiloeiro começa a falar que eles prepararam meticulosamente vários itens raros para eles e esperam que essa noite encontrem sua própria surpresa. O leilão está completamente lotado e eles estão na sala VIP. Ele não entende por que todo mundo está vestido tão formalmente para um leilão, mas a garota fala que aquele organizador de leilão é traiçoeiro. A outra pede para ele tirar fotos do que quiser, que a irmã dela vai cuidar de todo o resto. O cara fica chocado, enquanto a outra ri bastante. Mas do nada, a menina de cabelo rosa diz que exceto ela. E cortou o barato da mulher. Que vergonha, mano. A outra consola falando que não tem nada pra ele se preocupar. Afinal, ela tá recrutando ele. A irmã mais nova, Johan, é a empresária mais poderosa que ela já conheceu. E ela está disposta a pagar muito por ele. E ela só fala pra ele mostrar pra ela que ele vale a pena.
Ela continua tomando seu chá, dizendo que tem tanta inveja da irmãzinha Yoan que ela queria também ter tanto dinheiro nas mãos. A outra grita que também queria ser podre de rica. Ah, quem não queria, né? A outra começa a chorar parecendo um bebê chorão, falando que vai haver mais de 60 milhões de armas naquela ação de leilão e ela não tem dinheiro algum para comprar elas. Ela agarra a perna do protagonista e pede pro chefe, por favor, pague algumas armas para mim. E ele fala para ela soltar ele porque ele é um quebrado. Mas ela sabe que Zhong Yuan vai dar dinheiro para ele. E o protagonista fala para ela que aquele dinheiro é só para ele e não inclui ela. E eles começam a prestar atenção no leilão. O que será que tá acontecendo ali atrás? O leiloeiro tá animado, falando para todo mundo prestar atenção a partir de agora. E eles trazem um carrinho coberto e lá está a atração daquela noite. E eles encontraram inúmeros itens raros, mas só encontraram a primeira sereia há 30 anos. E agora a segunda apareceu. Caramba, moço, o que é aquilo? Uma sereia sendo leiloada. Coitadinha dela. Ela tá com cara de poucos amigos. Ela dá um olhar pro protagonista, enquanto eles lá de cima observam ela. E ele nota uma aura diferente vindo dela. O que esse cara é? Um imã de mulheres, mano? A outra fala que de vez em quando tem tais itens assim mesmo. A outra acha tudo nojento. Então é nos explicado que o fenômeno de assumir característica não humana é chamado de atavismo. Ela acredita que ele já tenha visto isso antes, durante a luta dos usuários de runas superiores. Eles têm características de animais aparecendo, e essas características de animais são como as runas. Eles são vistos como parte do poder do rei Eiyou. Então alguns acreditam que o segredo do poder do rei Eiyou pode ser encontrado naqueles que retornaram aos seus ancestrais. A outra só acredita que deve ser desculpa, e eles só devem estar atrás da beleza daquela sereia, enquanto a coitadinha tá lá, algemada, suplicando por piedade dentro daquela caixa. Mesmo estando longe, ele parece estar bem perto daquela sereia. Será que Lu Han e Zhong Yuan não impôs restrições sobre o que ele poderia levar, certo? A garota diz que sim. Caramba, será que ele vai querer comprar aquela sereia? Ele vai usar o dinheiro da Zhong Yuan para comprar mulheres. Mas talvez não seja isso que ele tá pensando, ele só tá pensando em salvar ela. Tá bom, ela acredita, ao joinha dela. Um leiloeiro fala que aquela garota está com a energia próxima da 5ª fase. E ela também é bastante bonita. E o preço inicial dela é de cerca de 100 milhões. Então começam os lances. 110 milhões, 130 milhões, 160 milhões, 180 milhões. As pessoas começam a entrar em choque. E outra oferece mais, enquanto a outra família oferece mais ainda. A garota olha pro lado e pergunta o que aquele quarto é. Parece que aquele quarto ali é da família Ki. Interessante. Uma família de lunáticos. Enquanto o Protinha tá checando o seu tablet, bastante animado. Caramba, ele tá um pouco preocupado, afinal tá gastando muito dinheiro. Será que ele vai ser repreendido pela senhorita Zhong Yuan? Aquela sereia tá fadada ao fracasso nas mãos da família Ki. Caso contrário, eles vão conseguir salvar ela. De repente o preço bate em cerca de 300 em 10 milhões. Caraca. E ele logo aperta que sim. Um leiloeiro agora grita 310 milhões. Dou-lhe uma, o cara arranja os dentes. Dou-lhe duas e dou-lhe três. A sereia, coitada, tá desanimada lá dentro. E o cara bate o martelo, finalizando a conclusão da venda. Vendido. Finalmente, ele conseguiu seu primeiro item de leilão. Podemos dizer que a sereia foi salva. Mas de repente algo explode. A explosão é tão grande que até quebrou os vidros da sala que eles estavam. E várias pessoas ali estão gritando socorro. Lá dentro, em meio aos escombros, por favor salve-me. Mas também tem um monstro com a boca cheia de dentes e tentáculos horripilantes. Infelizmente, olha só quem foi o primeiro a ser pego. O leiloeiro, coitado. De repente a gente vê um monstro lula gigante com tentáculos com olhos nele, e o leiloeiro lá em cima, todo amarrado, coitado. Que bicho horrendo. O alarme começa a tocar, sinalizando a invasão de monstros, e o monstro começa a rugir. As pessoas entram em desespero e começam a fugir para tudo que é lado, enquanto a sereia tá na caixa ainda, rezando para poder sair dali. O protagonista pede para salvarem primeiro as pessoas. Então o vidro se quebra todo e eles saem de lá na maior pose de herói, menos ele. Caramba, que altura. Agora aquela garota notou que ele tem medo de altura. De repente eles pousam suavemente no chão, bem na frente daquela lula gigante. A garota do machado diz que vai ser a primeira, enquanto os outros vão e salvem todas as pessoas. O protagonista pede para ela tomar bastante cuidado, e ela vai para cima do monstro, enquanto o monstro abre aquela boca cheia de dentes, tentando mordê-la. Ele pede pra Ruiva andar rápido com isso, e eles começam a correr. E de repente, olha só onde ele está, lá próximo da sereia. E a garota fala pra ele ficar longe, afinal ela vai destruir o tanque de água. Então ela dá um golpe forte,
o tanque de água se rompe e a água começa a sair. Ela fala para ele levar ela, enquanto ela vai dar apoio para Johan. Então alguns tentáculos vão interceptá-la, mas ela consegue dar 2 tapas neles, enquanto pede pro garoto ir rápido e ir embora. Então ela se junta à luta contra a Lula gigante. Aquele bicho parece tremendamente forte e não vai desistir fácil. E ela tenta cortar os tentáculos, mas é muito duro. A outra também acha muito duro também, enquanto o monstro ruge mais alto ainda. De repente, ele dá uma lapada seca bem nas costas da garota do cabelo rosa e outra lapada na ruiva, jogando elas de encontro a um prédio com tremenda força. O protagonista percebe que a coisa tá feia, enquanto o monstro tá rugindo. Caramba, agora ele tá achando que aquela garota amaldiçoou ele, porque ela falou que ia ter um monstro no leilão. Eles continuam correndo do monstro e o monstro continua correndo atrás deles, enquanto lança os seus tentáculos tentando agarrá-lo, mas ainda não estão conseguindo. De repente o monstro quase consegue pegar eles, mas ele pula. No último instante, o tentáculo bate em cheio na parede, enquanto ele tá desviando. Ele pula mais uma vez e o monstro não desiste. Será que eles vão conseguir escapar? Caramba, essa garota desmaiou nos braços dele. Ele tenta acordar ela, mas sem sucesso, coitada. De repente, ela acorda, enquanto ele fica sem entender o que tá acontecendo com essa garota. De repente ela começa a chorar, e ele olha pra ela, falando pra ela não chorar, enquanto ele continua correndo com ela nos braços. Agora ela desarma, continua chorando cada vez mais, e mais alto ainda. Mas do nada, a transformação entra em cena e os dois começam a se fundir. Uma transformação completamente azul. E lá está ele, agora em sua forma de tritão, shapeado. O monstro fica sem entender o que esse cara tá fazendo, quem é esse cara, enquanto ele tá lá flutuando em cima. Já os dois estão lá. Aparentemente aquele é o mundo visto dos olhos dela, enquanto ela continua chorando, sem entender o que está acontecendo também. Ele tenta consolá-la, falando que vai ficar tudo bem. Afinal, aquilo é só o poder dele, de fusão. De qualquer forma, eles precisam derrotar aquele monstro primeiro. Ela para de chorar e diz que vai tentar. Então ela começa a emprestar todas as habilidades que ela tem para ele, e ele começa a emanar um poder vindo das águas. Agora é a hora de lidar com o monstro primeiro, enquanto eles estão fundidos, e só depois eles vão se separar novamente, após a derrota do monstro. Ele começa a exalar um poder de suas mãos, enquanto evoca um tridente. Ele diz para a garota nunca chorar novamente. O monstro parte para cima com sua boca cheia de dentes, tentando comê-los. E antes que ele possa perceber, aquele olho do monstro já tá bem na sua cara. Caramba, tremendamente rápido. E ele, sem tempo de reação alguma, pensa que tem que fazer alguma coisa rápido. Então ele espeta o olho do bicho e canaliza todo o poder das águas naquela arma. Mas ele percebe que o olho do tridente não tá furando. A pele daquele bicho é muito dura. Caramba, agora ele tem que escapar dali. Enquanto a sereia tá pensando que se eles se fundirem, eles vão ter um bebê, né não? Ixi, agora ela ficou totalmente corada. Caramba, não foi isso que ele quis dizer, né não? Um dos tentáculos do monstro atinge em cheio, bem no seu abdômen, lançando ele pra longe. Enquanto a sereia chama ele de marido, perguntando se ele tá bem. E já tá assim, é? E ele não fala nada, ainda se recuperando do ataque. Agora mais grilado ainda, exalando uma aura aquática, extremamente furioso. Ele tenta se acalmar e começa sua restauração. Enquanto ela tá chamando ele de marido. Marido, você está bem? Ixi, Maria. Ele só fala pra ela chamar ele de Kyu. E ela pede desculpa. Ah, desculpe, Kyu. E ela começa a falar que isso é tudo culpa dela. Foi ela que fez isso. Enquanto se lembrava da sua infância, as pessoas falavam que ela que matou os pais dela. Ela era um palácio de desastre. E outros diziam que ela só sabia chorar. Era um completo lixo. Enquanto ela corria tentando ser aceita, falando que aquilo lá não era verdade. Mas dentre todas as pessoas, tinha uma pessoa que a amava. Enquanto ela se perguntava, será que isso tudo é culpa dela? Ela começa a chorar inconsolavelmente, pedindo desculpa. Afinal, se não fosse por ela. E de volta à realidade, o nosso protagonista a consola. Enquanto limpa suas lágrimas, ele diz para ela parar de chorar. Afinal, a culpa não é dela. Ela também é uma vítima. Tudo que eles têm que fazer é voltar rapidamente e acabar com aquele monstro. Os dois juntos podem lidar com aquele monstro facilmente, certeza. Apenas observe. O nosso menino está determinado, exalando aquela pressão aterrorizante. De repente ele dá um salto enorme, parecendo um foguete, ficando cada vez mais veloz, partindo para cima daquele monstro. O monstro tenta usar os seus tentáculos
mas nada adianta. Ele continua avançando, indo direto para a boca do monstro, que já tá aberta tentando comê-lo. Ele consegue se desviar de todos os tentáculos e pega seu tridente, enquanto o monstro tenta se defender, mas não adianta nada. Ele lança um poder bem no meio da boca do monstro. De repente, o monstro para de gritar e para de falar. Caramba, será o que aconteceu? A garota fica aterrorizada. Será que o monstro comeu ele? Ela começa a chorar, achando que isso é tudo culpa dela novamente. Caramba, esse cara é doido. Ele tá dentro do monstro. E ele continua avançando cada vez mais fundo, dentro do monstro. Só que lá dentro tem uma espécie de minhoca gigante, imbuídas com lâminas. Eles estão tentando devorá-lo. Isso quer dizer que tem monstros dentro do monstro? Caramba, que nojento. Aquelas minhocas estão prontas para devorar ele. Elas tentam atacá-lo, mas não conseguem nem perfurar a barreira aquática dele. Aparentemente isso não vai dar certo. Ele então avança determinado, estraçalhando, recortando todos os monstros ali. Mas ele sabe que são muitos. Mesmo assim, ele continua massacrando todos com seu tridente, enquanto a garota acha tudo assustador. E com um único golpe, ele acerta todos os monstros de uma só vez. Depois ele para e pensa, caramba, essa menina é tão forte, apesar de chorar tanto. Ela pede desculpa e fica falando que a culpa é toda dela, ainda chorando. Enquanto ele diz que isso não é verdade. Por que ela tá sempre se culpando e chorando? E de repente ela tem um flashback da vida dela, onde a matriarca sempre estava danando com ela. Caramba, essa pequena garota sempre tá causando problemas para as outras pessoas. A menina pedia desculpa, falando que não ia fazer novamente. Mas a senhorinha tá muito grilada, falando que ela sabia que se causasse problema novamente, ela seria punida. Enquanto a coitada tava no chão suplicando perdão. Ela chorava, e chorava bastante. Ajoelhava e pedia perdão, enquanto a senhora pegava algo que parecem pérolas. Infelizmente ela foi deixada várias vezes em uma prisão como punição. E de repente ela viu um ser todo engravatado. Será que era a visão do protagonista? Mas do nada aquela visão sumia. Ela foi crescendo, os anos foram se passando e ela pedia desculpa todas as vezes. Mas de repente uma pérola enorme e brilhante foi apresentada a ela. E ela não conseguia entender da onde vinha e que poder era aquele. E lá está ele, falando que acabou de comprar aquela pérola luminescente noturna e ela deveria levá-la. Ela pega o presente e fica muito agradecida, enquanto o protagonista tá lá falando de nada. Será que ele tá manipulando o sonho dela? Bem, finalmente, o nosso protagonista achou aquilo que ele procurava dentro do monstro. Ele olha pra cima e percebe que a fraqueza do monstro se encontra naquele casulo vermelho pulsante. Ah, agora ela entendeu. Já que é difícil destruir o monstro por fora, ele vai destruir ele por dentro, atingindo seu núcleo. Exatamente, uma tática brilhante. Ah, e ele fala pra ela ainda que ela fica mais bonita sorrindo, sabia? É claro, a gente só vê esse garoto chorando. Então ele começa novamente a exalar todo o poder que foi concebido a ele por ela. Ele forma um vórtex aquático e voa em direção ao centro do monstro. Enquanto o coração do monstro pulsa, ele acerta o tridente bem no meio e acerta mais uma vez. E agora ativando o vórtex, o monstro sente uma dor sinistra e ruge do lado de fora. Todo mundo que estava lá fora fica aterrorizado. O que será que está acontecendo? E agora o monstro para de atacar quem tá ali fora e começa a se contorcer todo de dor. E de repente ele explode e sai um vórtex de água lá de dentro. E junto com esse vórtex, nosso protagonista Overpower, o modo sereia. As garotas observam aquele cara enquanto ele diz que está de volta. Caramba, ele realmente conseguiu derrotar aquele monstro de dentro para fora. A garota pisa firme, mas antes de correr em direção a ele, ela se pergunta, espera um pouco, por que eles ainda estão fundidos, hein? E ele também pergunta para aquela garota sereia, por que será, hein? E ela também não sabe, dizendo ela. Bem, isso é muito estranho, porque ele também não dá conta de desfazer aquela fusão. A garota de cabelo rosa pergunta como ele desfez das vezes anteriores. Ele também não sabe. Quando o monstro morreu, a fusão só foi revertida. É isso tudo que ele sabe. Em outras palavras, será que o monstro ainda está vivo? Ele olha para trás e percebe que aquele monstro está sendo dissolvido. Parece que não está vivo não. Bem, se eles não conseguem se desfazer, o que será que está acontecendo então? A garota diz que ele precisa achar uma solução rápido e chama ele de marido novamente.
marido? As três ficam chocadas. Então, um pouco mais tarde, na sala axênica, eles vão fazer alguns testes e fazer alguns experimentos para ver o que está acontecendo com esse cara. Enquanto as três garotas olham atentamente o que está acontecendo. A outra fala que isso aí é muito estranho. Talvez elas devam mudar de posição. Então elas trocam de lugares. Enquanto a outra fala que Kyu está gravemente ferido. Então, ninguém precisa se preocupar. Afinal, ele só precisa descansar. E também elas também precisam descansar também. A garota Luo fala que crianças têm que ter um bom descanso. A Ruia fica aterrorizada. Caramba, a Lady Lu é assim mesmo quando se trata de alguém de quem ela gosta? Beleza. Então ela vai primeiro. Aquela ali é a irmã do protagonista. Coitado desse cara, mano. Ele tá lembrando dela. E começa a chorar. Eu acho que as emoções dele estão se misturando com as emoções da sereia, porque ela que é chorona. De repente, a Lady Zone pergunta pelo interfone o que tá acontecendo. Ah, ela sim pode entrar. Já lá na sala, um especialista diz pra ela que chegaram a algumas conclusões sólidas após várias análises. E o Sr. Ki é apenas um homem comum. Tá bom, coberto de escamas e guelras? Eu acho que não, meu brother. Infelizmente, eles não conseguiram detectar nada sobre a sereia com a qual ele se fundiu. Agora ela fala pro cara que entendeu e dispensa ele. De repente ela observa que aquele cara tá chorando. Será que é por causa da sereia? Bem, ele tá chorando e não sabe por quê. Mas ele sabe que aquela sereia chorava muito. Então quando ela começa a chorar, ele também começa a chorar. Então ele volta novamente pro mundo que a sereia se encontra. Ele pergunta pra ela o que aconteceu, porque ele tava falando com eles agora há pouco. Ela pede desculpa e fala que quando ela tá naquele espaço, ela não consegue deixar de pensar no passado, tadinha. Ele pede para ela não se preocupar, afinal, ele vai encontrar uma maneira de reverter a fusão. Então, será que ela pode mandar ele de volta? Ele fala que depois de se fundir com ela, às vezes ela arrastava ele para aquele espaço misterioso. Lá, ele pode vê-la e tocá-la. E o tempo naquele espaço passa bem devagar. E ele não pode ficar lá por muito tempo. A garota começa a pensar que talvez essa seja uma das habilidades dela. É, provavelmente. Caramba, o cara começou a chorar de novo. E essa garota sereia tem habilidades muito estranhas. Talvez seja porque a fusão se aprofundou ainda mais. Será? A garota começa a checar os exames. É possível. Até o momento, os cientistas acreditavam que as sereias são uma espécie de atavismo. Então não seria surpreendente se elas tivessem alguma habilidade especial. Ela se lembra que runas superiores mostram características animais quando lutam. E também se lembra da fusão dela com Kyu e das outras fusões dele também. Ah, agora a Ruia falou que talvez eles não pudessem reverter a fusão devido ao atavismo da sereia. É, aparentemente é bem possível. Em outras palavras, se ajudarmos Lan Yu a voltar para casa, eles podem reverter a fusão dele, certo? De repente eles mostram uma imagem da irmã mais nova dele, enquanto ele diz que não precisa se preocupar com seu irmão mais velho, e é para ela descansar. A garota tá preocupada. A garota pede pro irmão não se esquecer de comer e depois vai ver ele mais tarde. E desliga a ligação. Aquela garota ainda tá muito preocupada com o irmão. Infelizmente, ela não pode ajudar de nenhuma forma. Só está atrasando, arrastando ele para baixo. Esse é o pensamento que ela tem. Mas então aquele totem chega próximo dela para consolá-la, enquanto ela diz que o irmão mais velho seria mais feliz sem ela. Então, um pouco depois, naquela cidade, lá está ele, encapuzado para esconder suas características aquáticas, junto com a mulher ruiva. Vocês sabem que essa ruiva não tem cara de muitos amigos, né? Enquanto o cara tá chorando, algumas pessoas começam a dizer que isso só pode ser violência doméstica. Coitado, anda chorando. Caramba, a mulher tá sem acreditar. Você ouviu isso? As pessoas estão falando que ela abusa dele e faz ele chorar. É, ele acha que isso também é violência doméstica. Coitada, ela fica sem jeito, falando que Zhongguoyan e Luan são tão injustos porque eles não fizeram mandar Lan Yu pra casa. Infelizmente, a família Zhong tem muita coisa pra resolver, então ela precisou ir embora primeiro. A outra também deu a mesma desculpa, que precisa ir com urgência. Tchau, tchau. Quando ela é colocada dessa forma, é realmente um pouco ruim mesmo. Será que eles estão evitando alguma coisa? De repente, um carro luxuoso para na frente deles, e agora um tapete vermelho sai do nada. Um cara desce do carro e vai para abrir a porta. De lá de dentro sai um cara engomadinho, todo estiloso. Parece ser alguém importante, hein? Ele toca no ombro do protagonista e chega mais próximo. Caramba, talvez um pouco próximo demais. O que foi com esse beiço, mano? Será que ele achou que ele é mulher? Lascou. Caraca, o cara vai se aproximando cada vez mais. Será que ele tá querendo dar um selinho nele, mano? Ah, esse pervertido. De repente o Prota dá um gancho nele, mas ele se esquiva, enquanto o Prota fala pra ele ficar longe dele. E quando ele vai pra dar outro soco, a mina fala que é o pai, mas logo ele fecha a boca. Caramba, pai?
um velhote fica todo emotivo. E do nada o protagonista também fica todo emotivo. Ai, papai. Ai, minha filha. O filho. Será que aquele cara é pai do Lan Juan? É, aparentemente é sim. De repente ele tenta dar um abraço no Prota, mas o Prota se esquiva, enquanto o tiozão fala que ele pode chamar ele de tio Lan. Tá bom, Lan Juan, agora mesmo. Aquela senhorita Zong já contou tudo pra ele, e quando eles chegarem em casa, eles vão conversar mais. Então, um tempo depois, em uma mansão luxuosa, lá estão eles. E ele fica totalmente desacreditado. Como será que essa garota foi sequestrada? Coitado, mano. Ela toda envergonhada diz que saiu escondida e ficou bêbada, acidentalmente. É, sei bem como é isso. Ele fica caladinho. E já dentro da mansão, o velhote fala que então o objetivo principal é desfazer a fusão, né não? O Prota diz que sim. O velhote mostra um portal e aparentemente ele só precisa passar no teste. O que fazer um teste tem a ver com desfazer uma fusão? Basicamente, ao passar no teste, ele deve aprender a controlar o seu poder. Isso por si só deve desfazer a fusão. Ele sente que seja alguma forma de um hack, mas parece que ele não tem escolha, vai ter que fazer isso. O velhote está contando com ele para desfazer a fusão. Todo mundo conta que aquele teste foi deixado pelo Rei Fantasma para os tritões. Basta ele tocar na porta e ele poderá entrar. O velhote está com medo, talvez eles devam se preparar um pouco mais. Mas o Prota diz que não precisa. Só esperar ele ali que tá tudo bem. Então ele inicia a sua entrada no portal. E de repente ele começa a sumir. A ruiva tá desacreditada. Será que ele é realmente o pai de Lan Juan? Mas a cara dele entrega que realmente é. O cara tá tão emotivo. Será de quem que a filha puxou isso? Então lá está ele, no submundo aquático. Aquele teste parece tão assustador. Mas a garota não sabe, ela nunca ousou fazer esse teste. Será como funciona esse teste? Bem, ela ouviu dizer que consiste em 3 etapas. Ele começa a observar tudo e de repente começa a ficar tudo muito quente. Do nada uma explosão de fogo vem extremamente rápido e ele percebe, se ele não sair dali ele vai ficar queimado. Então ele começa a sair extremamente rápido junto com vários animais que também vão pra longe. Caramba, o primeiro teste é pura resistência física. Enquanto ele corre, do nada aparece um machado gigante, como se fosse uma armadilha para ele passar sem ser cortado, logicamente. Agora ele entendeu como é que funciona tudo isso. Ele passa do machado extremamente rápido, enquanto a lava vulcânica destrói tudo lá. Ele já tá bem longe. De repente, outra explosão de lava acontece mais próximo dele, enquanto ele tá cada vez mais acelerado. Do nada, outra explosão. Correr não basta mais, ele tem que pular. Ele começa a correr cada vez mais rápido, enquanto várias explosões acontecem atrás dele. Um mero teste de resistência física nunca será páreo para ele. Depois que o perigo passa, ele fica exausto, como esperado dele. Do nada, aquela garota puxa ele pro espaço dela de novo e agarra ele falando que ele é incrível marido. Se fosse ela, já teria fracassado há tanto tempo. Mas ele, totalmente corado, diz que não é bem assim. Então, aparentemente, começa um novo teste. Um vórtice de água se forma embaixo dos seus pés e a energia se acumula. Será que esse é o segundo teste? Caramba, um ser feito completamente de água aparece. Aparenta ser um clone dele mesmo. O clone já manda ele cair pra dentro. Agora isso tá ficando interessante. Uma luta contra ele mesmo. Será que esse clone vai chorar também? Eu acho que não. O cara já vem com um chicote de água e passa o chicote. E o Prota pega o chicote, perguntando se é só isso que ele tem. O clone sorri e solta o chicote. De repente aquele chicote todo começa a se desfazer completamente. E outro vórtice agora começa a se acumular, deixando o nosso protagonista lá no centro, enquanto o clone agora se concentra para dar o último golpe. De repente o Prota sai de lá de dentro e o clone fica chocado. Ele dá uma cotovelada bem no meio do clone, jogando ele para longe, acompanhando ainda. Então de repente ele vem com um chute bem no meio da barriga do clone, com uma força monstruosa. O clone é arremessado para longe e explode, batendo contra uma rocha. Já era para aquele clone. E ele se derrete todo. Finalmente eles conseguiram passar. Então agora sua aura começa a emanar e de repente a fusão começa a se desfazer. Parece que a garota realmente voltou à sua forma física. Agora finalmente, já que ela voltou à sua forma física, ela pode tocá-lo. É isso mesmo. Então depois de um tempo, a poeira baixa, se é que tem poeira ali,
E lá estão eles, em um salão totalmente estranho. E ela meio sem jeito ainda, coitada. Ele pergunta o que há de errado com ela, mas ela toca no ombro dele e o abraça. Aparentemente aquilo lá é as memórias dela. Infelizmente é uma ilusão do julgamento. Então isso quer dizer que ela apareceu por causa do julgamento? Parece que não é perigoso ali. Lá vem, começando a chorar novamente. Parece que aquela é a terceira prova. Será que é mental? Então um corredor enorme aparece. E ela se lembra das memórias da tia Zhang. Aquela tia sempre torturava ela. E exatamente naquela memória, a tia estava perguntando o que ela estava fazendo de errado. Enquanto ela repetia tremendo: "Ah, eu não deveria ter." E a tia ficava sem paciência, com um olhar horripilante. A tiazinha começou a sacudir a guria, falando que não deveria ter pedido mais babás. Será que não foi o suficiente? De repente a tia abraça ela, falando que ela é a única que ama mais a ela. Querida pequena Huailan. A tia enxuga suas lágrimas e pergunta se ela quer almoçar. Ela fala que sim. Então isso quer dizer que crianças precisam comer bastante vegetais para ficar mais fortes. É isso que ela vai fazer. A garota começa a falar que apenas a visão do julgamento é insuportável. Ela não aguenta mais. De repente a tia pergunta quem está ali. E o nosso garoto aparece, falando que aquela garota nem disse o que quer comer. A tia sorri e depois começa a soltar um riso horripilante, falando que a garota é apenas uma criança e não sabe de nada. Do nada, a velhinha se transforma em um monstro, com asas e uma áurea negra, vermelha ao redor. Parece um pássaro com cabeça de gente. Caramba, que ser estranho. E a garota corre para trás do tritão. E de repente aquela velhinha começa a lançar um poder nele. Várias penas, imbuídas em poder mágico. Mas ele só estende suas mãos e começa a exalar um poder também, formando uma barreira que ela não consegue penetrar. Por que esse cara sempre ignora essa velha? Ela é a única do mundo que realmente ama ela. Mas de repente a velhote nota que a garota tá falando que não, ela não ama ela. Isso não é amor. Enquanto a garota se lembra que aquela senhora controlava totalmente ela. E quando ela não fazia algo que a velhote não gostava, ela era aprisionada e manipulada. Nada disso era amor. Ela forçava ela a comer várias coisas ruins toda vez. Ela olha bem no fundo dos olhos daquela velha e diz que tem várias pessoas que amam ela, enquanto o ser transformado chama o nome dela. Luyan? Caramba, essa frase soa meio estranha agora. E ela começa a falar que aquele homem ali é marido dela e ama ela muito, mas se esqueceu de falar que ele não sabe dessa parte também. Agora a velha ficou enojada e os seus olhos mudaram completamente. E ela parte para cima do cara, falando que se ele encostar uma só mão nela, ela vai matá-lo. Mas infelizmente o ataque dela não é bem sucedido. Uma enorme fumaça de barro se forma ali embaixo. E lá está ele, dentro de uma barreira. A velha começa a reunir mais poder e pergunta para ele se ele sabia que as sereias podem controlar a água através das suas emoções. E ela reúne ainda mais poder, ficando cada vez mais com raiva, enquanto o prota olha pra ela e sorri. Você sabia que a água pode cortar também? A velha range e manda ele cair pra dentro. De repente ela não espera e parte pra cima. O protagonista sorri, falando pra ela parar de depender dos outros, que ela também deveria ficar com raiva, não é? A garota olha pra ele: o quê? Ficar com raiva? Sim, ela pode ficar com raiva. Então ela tenta se concentrar, fecha os olhos e de repente abre, agora com raiva. Enquanto o ser está próximo dela, ela começa a usar seu vórtice aquático, imbuindo aquele ser todo com águas cortantes. É isso aí, nossa história acaba aqui. O protagonista tem um poder de usar o poder dos outros. Será que é isso mesmo? Bem, eu só fico pensando se ele pudesse se fundir com todas ao mesmo tempo. E sobre marido, quantas esposas esse cara tem? Ele é um imã, né não? Espero que tenham gostado, obrigado por assistir e fiquem com o meu próximo vídeo.